Um novo tipo de coronavírus, encontrado em morcegos de Hong Kong, na China, pode ter a mesma capacidade de se espalhar em humanos que o SARS-CoV-2, que causou a pandemia da Covid-19. O estudo feito em conjunto pelo Instituto de Virologia de Wuhan e pelo Laboratório de Guangzhou foi publicado pela revista Nature. A equipe da virologista Shi Zhengli, que trabalhou no Instituto de Wuhan durante a pandemia, foi a responsável por encontrar o vírus HKU5CoV2, que usa o receptor ACE2 para infectar organismos. Mas esse novo vírus representa um risco. Em uma entrevista, o infectologista Alexandre Naime, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia e chefe de Departamento de Infectologia da Unesp, explica que esse é apenas um achado científico de uma vigilância genômica que é feita rotineiramente em morcegos, porque eles abrigam milhares de vírus que potencialmente podem ser transmitidos para outros animais, incluindo seres humanos. O médico esclarece que, por enquanto, o novo vírus foi identificado apenas em morcegos e apenas em tese ele pode ser transmitido para seres humanos, mas isso ainda não aconteceu, há apenas potencial. Ele ainda reforça que adquirimos aprendizados com a pandemia de Covid-19, principalmente a vigilância genômica que é feita nesse estudo. Confira. O coronavírus descoberto em morcegos, vindo da China, não. Podemos parar por aqui. Na verdade, esse é apenas um achado extremamente importante, mas um achado científico de uma vigilância genômica que é feita rotineiramente em morcegos. Porque os morcegos, eles abrigam milhares de vírus que potencialmente podem ser transmitidos para outros animais, incluindo seres humanos. E esse novo artigo, esse paper científico, que foi publicado essa semana na revista Cell, descobriu um novo coronavírus, ele é da família do coronavírus, o nome dele é HKU5CoV2. Ele é de uma subfamília de um outro coronavírus que causou uma epidemia na região do Oriente Médio, um vírus chamado MERS. Isso aconteceu lá pelos idos de 2012. Ele é um pouco correlato ao vírus da Covid-19, SARS-CoV-2, mas ele é mais correlato a esse vírus MERS. E esse novo vírus, então, o HKU5CoV2, ele foi identificado somente em morcegos e ele tem uma diferença muito importante. O receptor de entrada, como ele age para entrar dentro das células, é o mesmo, por exemplo, do SARS-CoV-2 ou do SARS-CoV original, que é um receptor chamado ACE2, um receptor que é chamado enzima conversora de angiotensina 2. Então, ele potencialmente poderia infectar células humanas, o que foi visto em laboratório. Então, esse é o alerta. Foi identificado um novo vírus que, em tese, poderia ser transmitido para seres humanos. Eu costumo dizer que a gente vive numa pequena aldeia global de 8 bilhões de pessoas e, junto com os seres humanos, nós temos todos os animais que, eventualmente, a gente entra em contato. Portanto, esse tipo de estudo é extremamente importante para identificar, por exemplo, esse novo vírus, o HKU5CoV2. A gente já sabe que ele pode entrar em células humanas. Por exemplo, se ele for identificado em aves de criação, em granjas, em criadouros de porcos, isso fica mais próximo do ser humano. Então, essa vigilância é muito importante para a gente já estar um passo à frente dos vírus antes deles se adaptarem aos seres humanos. Fenômeno chamado de spillover, que aconteceu, por exemplo, na pandemia da Covid-19, lá no finalzinho do ano de 2019. Então, isso é muito importante. E mecanismos de vigilância, então, têm que ser mantidos. Pois é.
Depois de enfrentar tudo o que enfrentamos na última pandemia, só nos resta torcer para que tudo o que o Dr. Alexandre Naime disse seja realmente verdade, e não mais uma bravata daquelas que cansamos de ver durante a pandemia. Nós ficamos por aqui. Obrigado e cuide-se.